Olá, eu sou Otávio Perrota e vocês estão no canal Otávio Perrota Design. Hoje nós vamos fazer um tutorial falando sobre a massa de biscuit. Eu vejo em muitos grupos que eu participo as pessoas falando o porquê que a massa racha, o tipo de creme utilizado, a minha massa está muito mole, a minha massa está muito dura. Quando eu vou terminar o trabalho, passou um tempo, a massa rachou, a massa abriu, né, depois de seca. O que está acontecendo? Será que é a qualidade da massa que não é boa para trabalhar? Então, todas essas perguntas eu vou responder de forma simples, para que vocês possam estar entendendo o que pode estar ocorrendo com a massa de biscuit de vocês. Então, primeiro ponto, vamos entender o que é biscuit. Biscuit é uma técnica utilizada com a mistura de amido ou farinhas, e cola. Essa cola é uma cola vinílica, com alguns produtos químicos, inclusive água, para dar uma textura úmida à sua massa, para que ela seque na temperatura ambiente, perdendo água. Ao perder água, ela vai encolher. Toda a massa, se você me disser que existe uma massa de biscuit que não encolha, é mentira. Toda massa de biscuit contendo cola vinílica, automaticamente contém água, ela vai encolher, ou muito ou pouco, né? Ela pode encolher de 1 milímetro a 2 milímetros de espessura, né? No seu volume todo, mas ela vai encolher, ok? A massa Polymer Clay, a cerâmica plástica, ela não encolhe, porque ela é uma massa feita de matéria-prima contendo óleo, né? Então, ela não vai encolher, né? Ela é um polímero à base de óleo. Então, ela vai secar na queima, no forno próprio ou no forno de cozinha, para poder cozinhar, né, aquele polímero, aquela peça pronta, para a pessoa estar utilizando. Então, ela não seca em contato com o ar, ela só seca quando ela é levada ao forno para queima. Ok? Isso é o biscuit. Fatores que possam estar rachando a massa de vocês. Creme vencido, a validade do creme. Tinta vencida. Se você pegou uma tinta de tecido ou tinta óleo, que a validade dela já tenha passado uns 6 meses, 4 meses, 1 ano, ela vai interferir no produto final do seu trabalho e pode vir a rachar a sua massa. Massa velha também, né? Cola velha. A cola, se você deixar ela muito tempo parada, uns 4 meses parado, quando você vai abrir, vai sair primeiro uma água
para depois sair a cola, ou seja, aquela cola está velha, imprópria para uso, tá? Você até pode tentar misturar ela, mas mesmo assim ela vai estar velha, tá? Ela já passou da validade dela e você não vai conseguir ter um bom resultado com aquela cola. Já vou deixando de antemão que eu não tenho patrocínio nenhum, tá? Eu vou falar das marcas, porém eu não tenho patrocínio dessas marcas, ok? Eu vejo muitas pessoas falando sobre creme. Eu uso creme tal, eu uso creme Y, eu uso óleo corporal, eu uso amaciante, eu uso creme de cabelo para trabalhar a massa. Os cremes mais indicados para o biscuit são cremes que não possuem muita quantidade de água e que não possuem muita quantidade de silicone. Os cremes mais indicados para o biscuit são creme Nivea, creme de alface e os cremes próprios para trabalhar o biscuit. Ou um creme de mãos que não tenha muita gordura, nem muita água, nem muito silicone. Os cremes de mãos que eu costumo usar é o Kelma. É um excelente creme para trabalhar o biscuit, tá? Essa é uma embalagem de 950 gramas. Ele não tem cheiro, ele não é gorduroso. E está aqui, sem parabenos, sem corante, sem óleo mineral, né? Ele é um excelente creme hidratante para as mãos, tá? Eu uso Kelma. E eu uso muito também o creme da Polycol, ok? Uso muito o creme da Polycol para trabalhar com biscuit. E eu uso também um refil, tá? Aonde eu coloco o creme aqui dentro para eu poder tirar o creme para trabalhar com a massa, sem ter que abrir a embalagem, colocar a mão aqui dentro e colocar na massa. Por quê? Ao fazer isso, eu tô com a minha mão suja de tinta ou de massa, coloco a minha mão aqui dentro e eu contamino esse creme. Esse creme vai estar impróprio para trabalhar, porque ele está contaminado e ele pode vir a danificar a sua massa. Então, o que eu faço? Eu pego uma seringa limpa, retiro o creme daqui, coloco no meu frasco, tampo e daqui eu vou utilizar a quantidade certa que eu quero para trabalhar a massa. Se a massa estiver muito dura, eu vou usar um pouquinho mais de creme. Se a massa estiver muito mole, eu vou usar pouquíssima quantidade de creme, ok? Então, eu vou colocar água para amolecer a massa. Se colocar água na massa ressecada, muito dura, que veio da embalagem, você vai estar estragando a sua massa, porque ela vai começar a rachar. A gente só usa água para tentar amolecer a massa quando a massa está muito dura. A gente deixou a massa fora da embalagem, ou até mesmo dentro da embalagem, e a massa virou uma pedra. Então a gente vai tentar amolecer aquela massa para trabalhar, tá? Usando água.
mas a gente coloca água morna naquela massa, a gente retira, resseca ela, bota um papel toalha, um pano de prato, tira o excesso de água e a gente vai tentando manusear aquela massa até ela ter ponto de novo para trabalhar, tá? Mas se a gente colocar muita água dentro da massa, ela vai rachar. Existe uma qualidade boa de massa? A melhor, a pior? Para mim, a massa de biscuit ela é toda igual. Não existe uma melhor ou uma pior. O que existe é paciência e dedicação em tirar a massa da embalagem e sovar, tá? Sovar, tirar as bolhas de ar, retorcendo a massa, tá? A gente vai retorcendo a massa e vai tirando as bolhas de ar e a gente vai sovando essa massa, ok? É paciência, é tempo, é dedicação. Aí tem gente que fala assim, minha mão é seca, minha mão é fina, minha mão é grossa para trabalhar o biscuit, não serve. Mentira. O tipo de mão que a pessoa tenha não interfere na massa, tá? O que vai dar um bom trabalho, um bom resultado é a paciência para sovar a massa, muito bem sovada, antes de você começar a trabalhar. Esse é o principal fator, sovar a massa. Se você comprou a massa veio muito mole, ou seja, ela ainda está fresca, ela acabou de sair da fábrica, vocês vão deixar a massa em cima de uma bancada com um pouquinho de creme. Uma meia hora, você vai lá, vira a massa. Passou 5 minutos, você vai lá, sova aquela massa. Para quê? Para que ela comece a perder água, né? Aí deixa ela descansar de novo. Passou 10 minutinhos, vai lá, sova a massa de novo. Ela vai começar a perder água em contato com ar e vai te permitir que você consiga uma massa boa para trabalhar. Outro detalhe importante, eu tirei a minha massa da minha embalagem, eu vou retornar essa massa para uma outra embalagem. Porque se eu colocar essa massa aqui dentro da embalagem que eu retirei, eu posso estar danificando essa massa, ou seja, contaminando esta massa. Então, geralmente eu coloco ela em outra embalagem plástica para eu não contaminar a massa de origem, ok? Essa massa que eu estou trabalhando aqui, todo mundo sabe, é a Policol, tá? Eu não trabalho com outra massa a não ser a Policol. Para mim é a melhor que tem. Ela sendo dura, ela sendo mole. Se ela vem muito dura, eu amoleço ela com creme. Se ela vem muito mole, eu deixo ela em cima da bancada e vou trabalhando ela, tá? Eu não tenho, para mim, Otávio Perrota, já são muitos anos trabalhando com a Policol, tá? Então não tenho nada a reclamar dela. Só um tempo que ela veio cheia de grumos, mas eu consegui, conversando com a Policol, a gente conseguiu resolver, né? Mas é a massa que eu trabalho, é essa, tá? É que se assemelha mais à massa que eu fabrico em casa, ok?
Então, vamos a outras especificações da massa. Essa aqui já está sovada, então não vai dar nenhuma imperfeição. Vamos tirar um outro pedaço aqui de dentro. Eu tirei a massa da embalagem, misturei um pouquinho e vou fazer uma bolinha, vou fazer um corpinho para começar a modelar. Aonde tiver abertura, tá? Aonde tiver uma abertura, tá? Que a massa não foi bem compactada, não foi bem sovada, tá? Quando secar, isso aqui vai abrir, tá? Isso aqui vai abrir, ok? Você está dando para vocês verem. Aonde ela não foi bem unida, tá? Bem misturada, bem sovada, nesses pontos aqui, quando secar, a massa vai abrir, ok? Ela secou, ela começa a abrir. Então, aquele velho segredo: amassar, sovar, tirar o ar, ok? Para não dar bolha, para você não chegar lá, o trabalho prontinho e a massa começou a abrir. Aí você vai ter que retocar o seu trabalho todo, né? Para você poder abrir a massa, para você estar podendo finalizar o seu produto. Quando a gente trabalha em isopor, né? Como base de isopor, cone de isopor, corpinho de isopor, base para bolo de isopor. Se você não lixar essa extremidade aqui, tá? Quando você colocar a massa aqui para trabalhar, essa quina que ficou aqui, tá? Essa quina que ficou aqui, ela vai abrir e isso pode estragar o seu trabalho. Quando tem gente que fala assim, eu coloco a minha massa direto no isopor, pode criar bolha de ar e você perder o seu trabalho. Ela pode estufar. Então você vem com cola branca, passa a cola branca em toda a peça e deixa secar, para depois você colocar a sua massa. Se você for abrir uma massa muito fina, de 1 milímetro, 2 milímetros de espessura, e colocar no isopor, ou for revestir uma bolinha, ou um recipiente plástico, a sua massa ela pode esgarçar e abrir quando secar, tá? Então, trabalhei com uma bolinha, eu vou lixar aquela rebarba da bolinha, tá? Tá aqui, deixa eu ver, eu acho que eu tenho uma bolinha aqui. Difícil de sair, mas veio. Acertar aqui. Eu tenho essa rebarba da bolinha, então eu tenho que lixar ou tirar com estilete essa rebarba dessa bolinha aqui para poder estar trabalhando. Se eu trabalhar com essa rebarba aqui, vai danificar o meu trabalho. A mesma coisa aqui, eu vou lixar essa parte aqui. Se tiver algum buraco, como aqui tem um buraquinho, tá? Aqui tem um buraquinho. Eu venho com um pouquinho de massa e cubro aquele buraquinho. Por quê?
Porque quando a massa secar e tiver uma bolinha de ar ou tiver um buraco naquele isopor, a tua massa vai afundar e vai estragar o seu trabalho, tá? Tem gente que fala assim, eu vou... terminei meu topo de bolo e me indicaram que eu tenho que meter o topo de bolo para ficar mais bonito debaixo da água e lavar. Se você fizer isso, você vai perder massa, porque o biscuit ele vai começar a dissolver, né? Então, aonde tem bolinhas, aonde criou uma bolha de ar aqui dentro, ele vai ficar cheio de buraquinho. Então, não faça, tá? Aconselho a não meter o topo de bolo debaixo da água depois de pronto, tá? Tá? Lavar para ele ficar mais lisinho. Ou você vem trabalhando com auxílio de uma espátula ou com a palma da mão, com essa parte gorda aqui da mão, para vir espalmando ele, para vir alisando. Ou vem com essa ferramenta aqui, que é um alisador, tá? É uma meia, né, contendo amido de milho, uma meia velha amarradinha, que você vai batendo na massa e vem com o alisador alisando aquilo ali, tá? Então, são várias técnicas que você tem que trabalhar para que seu produto final fique bonito. Se você, como eu falei, se você usar uma massa fina de 1 milímetro, tá? 2 milímetros, para cobrir uma base de isopor ou uma bolinha ou um copo plástico, ela vai rachar. Então, o ideal é você cobrir o seu isopor com uma massa de 1 centímetro, 1,5 centímetro, 2 centímetros, tá? Conforme for o tamanho da sua peça. Mas vai gastar muita massa. Se você quer ter um bom acabamento, você vai ter que gastar muita massa. Um bolo fake gasta muita massa. Então, para ter um bom acabamento, um trabalho bonito, você vai gastar muita massa. Vou dar um outro exemplo aqui. Isso aqui é um copinho de plástico que eu trabalhei, tá? Para fazer um vasinho. No final do copo, ele rachou, tá? Tem algumas rachaduras aqui. Mas vai ficar para baixo. Não interessa, vai ficar para baixo. O meu trabalho danificou. Se o meu trabalho danificou, eu não vou estar colocando esse trabalho para venda. Eu deixei para decorar a minha casa aqui, tá? Porque eu não vou entregar um trabalho danificado, rachado para um cliente. Esse é um exemplo. Essa peça aqui, eu já fiz ela há muito tempo atrás. Tem muitos anos que eu fiz essa peça. Eu fiz ela com um retalho de isopor, que eu vim trabalhando com a faca, tá até cheio de teia de aranha, porque estava guardado. E aonde foi batendo a massa, né? A massa muito fina, ela, quando secou, ela veio abrindo. Ela veio rachando. Poderia consertar? Poderia, mas vai gastar, vou perder muito tempo consertando isso aqui. Eu passei cola, tá? Mas mesmo passando cola, ela abriu, tá? Abriu a ponto de soltar com muita facilidade, ok? Então, para mim trabalhar isso aqui, eu teria que tirar toda essa camada de massa daqui para poder estar refazendo ele novamente. A gente aprende com os erros, não é isso? Então, eu joguei uma massa muito fina aqui
E quando a massa secou, ela se retraiu, ela encolheu, ela esgarçou. No que ela esgarçou, ela foi abrindo. Se eu pegar uma massa e for trabalhar com uma faquinha, tá? Eu abri uma massa, tá? E marquei aquela massa com uma faquinha, um topo de bolo, por exemplo, no bonequinho. Quando secar, isso aqui vai abrir, tá? Isso aqui vai esgarçar. Se você quer marcar alguma coisa, usa o cabo de um pincel ou usa o pincel modelador, tá? Para que não fique tão aparente a marcação e não estrague o seu trabalho.